Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. No livro de Marcos, capítulo 10, Jesus tem um diálogo com os discípulos no momento em que eles começam a ter uma discussão entre si sobre quem era o mais importante ou qual lugar deveria ocupar no céu. O texto diz assim: Nisto aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Houve uma presunção muito forte aqui no coração de Tiago e João. Certamente, ele não pensou nos demais discípulos, ou seja, nos outros 10. Eles pensaram em si só e egoístamente dirigiram-se ao mestre pedindo preferência pelas duas cadeiras que estivessem ao lado do Senhor. Se Jesus assentasse no trono, um ia sentar à direita e o outro à esquerda. Esta preferência deles despertou no coração dos demais discípulos uma discussão. Quem que vocês pensam que são? Melhor do que nós? Vão ocupar os melhores lugares? E Jesus, observando aquela discussão, ele se dirigiu a eles e lhes disse: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo que sou batizado. Mas assentar-se à minha direita, vou começar um pouquinho assim. Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Jesus fazia referência da sua morte ou do tipo de morte que ele haveria de ter. Eles responderam que sim. Então Jesus disse: certamente que vocês vão realmente beber do cálice e padecer da mesma forma com o batismo que eu vou passar. Mas, quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aquele a quem está reservado. Ou seja, Deus já havia preparado todo esse processo, pois todo o processo de salvação já está no coração de Deus, tudo pré-estabelecido. Nada vai ser de última hora. Então tudo já está organizado. Do início, quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden e ele caiu, Deus já projetou um plano até o dia da redenção completa e o juízo final. Então tudo isso já está organizado. Não há como alguém mudar ou pedir preferência por isso ou por aquilo. Mas aqui nós temos uma lição preciosa. Qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o propósito? Por que você veio ao mundo? Algumas vezes as pessoas perguntam: por que eu nasci? Qual é o propósito da minha vinda a este mundo? Então, nós vamos agora entender. Cada um de nós não veio por um mero acaso. Todos nós fomos preparados para uma missão e Deus tem um propósito para cada vida. O grande problema não está em Deus, o grande problema está em nós. É entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Então vamos observar a palavra do Senhor Jesus e tirar uma lição desse texto para as nossas vidas. Então Jesus diz: ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são conhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós será assim: antes quem entre vós quiser se tornar-se grande, será esse o que vos servirá. Primeira lição que o Senhor Jesus dá é de humildade. Vocês querem ser grandes? Então prontifiquem-se a servir. Então aqui está o processo do propósito da minha vinda ao mundo e da sua vinda ao mundo. Você não veio ao mundo para se ensoberbecer, para se vangloriar
ou para conquistar as coisas e julgar-se superior aos outros. Nas próprias palavras do Senhor Jesus, o propósito de cada um de nós nesse mundo é servir o seu próximo. Ou seja, quando eu estou prestando serviço, eu estou contribuindo para o bem da minha comunidade. Eu estou abençoando aquele que está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente e aquele que ainda não chegou. Então, todas as vezes que nós entendemos que nos posicionarmos diante de Deus na posição de servos, nós estamos agradando o coração de Deus, porque esta é a mais nobre missão dada ao ser humano. E quem deu foi o Senhor. E Jesus disse assim, mas entre vós será assim, antes quem entre vós quiser se tornar grande, será esse o que vos servirá. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então aqui agora ele está dizendo, a teoria do mundo é exatamente o seguinte, você tem que sobressair e ser o melhor. O ensinamento do Senhor Jesus é, quanto mais você se prontifica a apresentar-se diante da sociedade, diante de Deus, na sua família, na sua empresa, em todo o ambiente, como um servo, ou seja, aquela pessoa que está disposta a pôr a mão na obra e executar o trabalho que a ele é designado, melhor é a sua posição diante do Senhor. Então não é com murmuração, com reclamação, com desânimo, com desencorajamento, mas é com ânimo, com disposição. E por fim, o Senhor Jesus diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aqui está, querido, a missão de Jesus. Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Se ele fez isso, sendo o Filho de Deus, compete a mim e a você ter essa mesma visão. Por isso é que ele deixou claro, se nós não amarmos como ele amou e não perdoarmos como ele perdoou, de maneira nenhuma teremos parte com ele. O propósito da minha vida é vivenciar o Evangelho tal como Jesus ensinou. E o seu propósito é o mesmo. Se quiser ser abençoado por Deus, então ponha isso no seu coração. Amém? Vamos orar. Pai eterno, agradeço ao Senhor pelo privilégio de, através da tua palavra, entender o propósito para a minha vida e me dispor, ó Deus, a andar conforme os teus ensinamentos. Não só viver, como também proclamar. E eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.